Olá, alunos, olá, alunas. Aqui é o professor Felipe de Matemática e nesse vídeo iremos fazer a correção das atividades de matemática do PET da terceira semana do 8º ano. Vamos lá? Essas são as habilidades cobradas nessa atividade. E a atividade de si, vamos lá. Preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador será o número da linha e o denominador será o número da coluna. Conforme o exemplo, utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais. Números fracionários são as frações, ok? Então, os números aqui, ó, das linhas serão os números de cima, tá vendo? E os números da coluna serão os números de baixo. Então, a linha numerador e coluna denominador. E pediu para fazer conforme o exemplo aqui, ó. Pega o de cima e divide pelo de baixo. Então, lá, 6 dividido por 3 ficaria assim: 6 dividido por 5, 6 dividido por 9, 6 dividido por 11. Não vou ficar parando para fazer o cálculo, pois na questão pede para fazer até mesmo na calculadora. Então, é só fazer o cálculo aí na calculadora, tá vendo? Só responder conforme o exemplo, só fazer as divisões, tranquilo? Beleza, fez todas as divisões, vamos para a próxima questão. Organize as frações obtidas em ordem numérica. É só a gente olhar aqui, ó. A gente não já fez as divisões aqui, ó, tá vendo? Não tem o resultado das divisões? Então fica fácil para a gente organizar as frações lá em ordem numérica. É só pegar, começar do menor valor. O menor valor tem o número negativo aqui, ó, tá vendo? Então será com certeza as primeiras serão esses números negativos aqui, tranquilo? Então, ó, vamos organizar em ordem numérica. Ficaria o quê? Menos 5 sobre 3, menos 5 sobre 5, menos 5 sobre 9, menos 5 sobre 11, 4 sobre 11, 4 sobre 9, 6 sobre 11, 7 sobre 11, 6 sobre 9, 7 sobre 9, 4 sobre 5, 6 sobre 5, 4 sobre 3, 7 sobre 5 e 6 sobre 3 e 7 sobre 3. Tranquilo, pessoal? Essa é a ordem, tá? Essa é a ordem numérica crescente das frações lá obtida, tá? É só olhar o número das divisões que a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente. Olha lá, pelo resultado da divisão, quais são os números naturais? Quais são os números naturais? Lembra? O que são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o único número natural que apareceu lá é o número 2, né? Aí a letra C. Pelos resultados da divisão, quais são os números inteiros? Os números inteiros, lembra? Que é os números naturais mais os números negativos. Tem os números naturais mais os números negativos, que agora acrescenta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, que são o quê? Menos 1 e 2, tá? Que apareceu nas divisões aí. Quais são as frações que formam dízima periódica? O que são as dízimas periódicas? Lembram lá? São aqueles números que têm aqueles períodos. Vamos lá, olhar lá, naquele quadro que a gente já fez. Olhando aquele quadro lá, ó. Olha lá, isso aqui é uma dízima periódica, tá vendo? Todos esses aqui são os números que formaram divisões infinitas, tá vendo? Essas são as frações que formam dízima periódica. Então, ó, é só a gente colocar elas aqui. Colocando elas aqui, ó, fica aqui. Menos 5 sobre 3, menos 5 sobre 9, menos 5 sobre 11, 4 sobre 11, 4 sobre 9, 6 sobre 11, 7 sobre 11, 6 sobre 9 e 7 sobre 9. 4 sobre 3, 7 sobre 3. São essas aqui, tá? Todas essas frações formam dízimas periódicas. Pelo resultado das divisões, quais são os números racionais? Quais são os números racionais, pessoal? Os números racionais são os números naturais, os números inteiros e os números agora com vírgulas. Todos os números que eu consigo representar através de uma fração são um número racional. Então, todos os números ali surgiram de uma fração, não foi? Então, todos eles eu consigo representar em forma de fração. Então, são todos os números, todas as divisões possíveis lá, ó. Tá vendo? São todos os números, todos os resultados das divisões, tá? E pelo resultado das divisões, quais são os números racionais?
Lembra, os números irracionais são aqueles que a gente não consegue representar em fração numérica. E o que deram o resultado naqueles números lá, não foram todos, não foram uma fração? Então, não existe nenhum número, tá? Não existe nenhuma fração ali que são números irracionais, nenhum número ali que é irracional, porque todos ali a gente consegue representar em forma de fração, tá bom? Quais são as frações que formam dízima não periódicas? Dízimas periódicas, pessoal, são aqueles números que não tem fim, né? Mas que não repete um período como a dízima periódica, que é 1, 6, 6, 6, 6, ele não tem esse período. E ali a gente também não teve isso. Todas as dízimas que teve ali são periódicas, então nenhuma também, tá bom? Pessoal, esse vídeo nós tratamos da correção, né, da atividade da terceira semana do 8º ano do PET de matemática, tá bom? Um abraço do professor Felipe, fica com Deus e até o próximo vídeo.